Olá amigos, o objetivo desse vídeo é ajudar você a entender melhor a matemática, não simplesmente decorar regras. No caso eu quero falar, no caso da regra de 3, a gente acaba fazendo uma multiplicação cruzada e muita gente faz sem entender direito. Tudo bem, você pode passar a sua vida sem entender, por isso que eu acho que esse vai ser um daqueles vídeos com muito poucos acessos, não tem problema não. Importante que você está aí e entender melhor sempre é uma boa maneira de aprender. Tá? Entender, você aprende melhor e não esquece tão facilmente. Por que a gente pode cruzar a multiplicação nos casos de regra de 3? Eu poderia até dizer aqui nos casos de proporção, grandezas proporcionais, proporções, é isso aí, ficou meio feinho, mas está lá. Nos casos de proporções, salários, o salário aumenta, o outro tem que aumentar na mesma proporção. Tá? A gente mexe com semelhança de figuras na geometria, com porcentagem, ou seja, cresce um número qualquer, um valor, uma grandeza, e por causa disso, outra grandeza tem tudo a ver com essa e cresce mais ou menos assim, na mesma proporção, da mesma maneira. Dá uma olhada aqui. Eu vou fazer um exemplo algébrico e outro numérico. Algébrico usando letras. Todo matemático gosta de usar letras. Digamos que eu tenho um número A dividido por um número B, uma fração, dois números inteiros. Muito bem. E depois eu fiz o seguinte, eu peguei tanto A como B e multipliquei por um outro número lá, não necessariamente igual a A ou a B, digamos que sejam todos diferentes. Podia até ser iguais, não se preocupe com isso. Então vamos lá. A vezes C, quanto que é A vezes C? Tabuada de letra é muito fácil. É AC, ok? Não precisa nem colocar sinal de vezes aqui. AC. E B, se eu multipliquei em cima, o numerador da fração, por um número qualquer, que eu representei por C, aqui embaixo, se eu multiplicar também por C, terei B vezes C, BC. A álgebra é fácil, tabuada de letra é uma baba. Muito bem. Então eu tinha uma fração, multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número, e daí? E daí que eu tenho uma fração equivalente, é um número proporcional. Tá? Ela cresceu na mesma proporção. Se eu multiplicar por 7 aqui em cima, aqui também multiplicou por 7. Ok? Isso que é a mesma proporção. Bom, e daí? O que tem a ver com a multiplicação cruzada? Agora vamos multiplicar em cruz, como o pessoal diz. A vezes BC, sabe quanto dá isso? ABC. Eu não sei qual é o valor dos números, nem estou preocupado. Então eu digo simplesmente A vezes B vezes C. ABC. E aqui no caso, B multiplicado por AC, BAC. Oh, não é igual, senhor. Multiplicação é igual, isso representa um número vezes outro. Aqui são os mesmos números que aqui estão. Só a ordem do B e do A que mudou. Isso, na multiplicação, não muda nada, por isso que eu posso dizer que são iguais. Letras são... Todo matemático gosta de letras só para complicar a vida dos alunos? Não. Gosta de letras? Eu vou dizer por quê. Tá? Elas são um exemplo mais poderoso. Eu vou mostrar com números. Podia ser, por exemplo, 5. O A poderia ser 5, o B poderia ser 8. O C é uma letra diferente de A e B, mas na álgebra isso pode parecer meio esquisito. O C pode ser o 5 de novo, ou até pode ser o 8, é verdade. Mas aqui vamos dizer que não. Vamos dizer que eu multipliquei por 3 aqui e aqui também por 3. Bom, e daí? 5 vezes 3, 15, professor. Eu sei, mas, vamos lá, pode ser 5 vezes 3, 15, ok. E 8 vezes 3, 24. Tá, e daí? E daí, como a gente fez aqui, pode multiplicar cruzado, é isso que eu quero mostrar. 5 multiplicado por 24, o que tem a ver com 8 multiplicado por 15? Se é como eu disse, então serão iguais. 5 vezes 24 dá 120. 8 vezes 15 também dá 120. Então, pode ter certeza, pode multiplicar cruzado à vontade. Esqueci da cruz aqui, ok? É isso que eu queria mostrar. Porque eu disse que eu ia explicar por que com letras é melhor.
Porque exemplos numéricos eu posso dar 1 milhão de exemplos. Mas quem garante que não existem alguns números lá que aí, por acaso, com aqueles números especiais não dá certo? Tá? Posso dar 1 milhão de exemplos que dá certo, alguém pode conseguir um que não. Com letras, tá? Eu mostrei aqui qualquer que seja os números, qualquer que sejam as letras, A vezes B vezes C sempre será igual a B vezes A vezes C. Igual porque a multiplicação tem a propriedade comutativa, eu posso mudar de lugar o A e o B. Seria diferente se fosse a divisão. A dividido por B, 10 dividido por 2, não é a mesma coisa que 2 dividido por 10, não é verdade? 2 vezes, então, na divisão não se aplica a propriedade comutativa, não posso trocar, comutar o lugar. Agora, na multiplicação, 2 vezes 10 e 10 vezes 2, ou quaisquer números, né? A vezes B, B vezes A, sempre a mesma coisa. A última coisa, talvez tenha esquecido de dizer, se você não acredita que essas frações são equivalentes, tá? Afinal multipliquei em cima e embaixo por um mesmo número, faça na mão ou numa calculadora 5 dividido por 8 e faça 15 dividido por 24. Você vai ver que dá exatamente o mesmo número, por isso que a gente diz que as frações são equivalentes sempre que eu multiplicar numerador e denominador por o mesmo número. E se eu tenho frações equivalentes, eu tenho uma situação parecida com a regra de 3, parecida com uma situação de proporções, e na qual vale multiplicação cruzada. Alguns dizem o produto dos extremos, 5 e 24, é igual ao produto dos meios, 8 vezes 15. Produto é conta de vezes. Esse era um vídeo só para lhe ajudar a entender matemática. Entendendo, você aprende melhor. Acredite nisso. Bom estudo, obrigado por participar.